E aí você vê ali aqueles nomes, o Tino Marcos, o Mauro Naves, trabalhando já como repórteres ali da seleção brasileira. E ali você já sonhava em estar ali um dia, de você fazer aquele papel que eles estavam fazendo na Copa? Assim, é difícil você imaginar estar ali, né? Estar naquele lugar. Eu queria ser repórter, isso era um ponto. Agora, onde eu ia estar, o que eu ia fazer, eu não... Assim, pode ser que eu esteja sendo traído pela minha memória aqui, mas assim, eu não me lembro assim, eu sonho em estar ali. Assim, eu queria ser repórter. Sendo repórter, eu queria estar cobrindo a seleção brasileira e tal, grandes jogos, estar em grandes estádios, enfim. Mas, assim, diretamente sonhando ali, acho que não. Mas era consequência do trabalho, se fosse o caso. Né? Sim. E aí me corrija se eu estiver errado, mas em 2004 que surge essa oportunidade pela primeira vez? Eu comecei a cobrir a seleção, assim, de maneira esporádica já em 2000. Sim. Ia uma vez para Granja Comari, era uma equipe auxiliar, assim, tipo a terceira equipe de reportagem, às vezes até a quarta equipe de reportagem, a partir de 2000 já. Mas efetivamente, assim, se eu fosse colocar na minha cronologia, seria 2004 na Copa América, no Peru. Sim. Que foi a primeira competição que aí eu cobri, não foram só treinos, ou só preparação, ou só uma ida à Granja Comari e tal. Então, em 2004, de fato, eu conto como assim um ponto de partida. E aí em 2004 é uma Copa América um pouco diferente, assim, né? O Brasil vai com um time, quase um time reserva ali pra Copa América. A Argentina tinha um time absurdo, né? E aí o Brasil tem a famosa narração do Galvão Bueno naquele dia de falar, antes do Brasil fazer o gol, que tava bom o Brasil chegar na final ali. Aí acontece aquele momento que entrou pra história da seleção brasileira, aquele gol. Então fala pra gente como que foi viver isso ali naquele, de dentro ali do estádio. Aquela Copa América, ela foi assim maravilhosa, maravilhosa como experiência pessoal e como experiência profissional também, né? A gente foi para uma cidade muito pequena, Arequipa, no Peru, que foi onde a seleção brasileira ficou concentrada a maior parte do tempo. Então a gente vivia aquele dia a dia da seleção brasileira. Aí sim foi a minha primeira experiência de viver todo dia, de tentar descobrir a escalação antes da hora, quem vai sair, quem não vai sair, qual vai ser a equipe titular. Mas era uma cobertura assim com poucos jornalistas, então ficou uma coisa assim muito, muito próxima uns dos outros. E era um outro tempo também em que assim a gente tinha uma relação mais próxima com os atletas, com comissão técnica, já facilitava a vida de... com certeza. Por ser o Parreira e o Zagallo, que eu já os conhecia aqui do Rio de Janeiro, mesmo sendo um repórter jovem, eu já tinha contato com eles nos clubes, eu cobri o Parreira na Série C com o Fluminense, eu fiz algumas matérias com ele, voltando a dirigir o Fluminense, enfim. Então, eu tinha um bom conhecimento, assim, um bom trato com o Parreira e o Zagallo também. Então, a gente estava todo dia com eles, todo dia. Embora eu não estivesse no hotel da seleção, quem ficou foi o Mauro, mas assim, Arequipa é uma cidade minúscula e a gente fazia os programas de lá, a gente já tinha uma integração com o Sport TV, então eu apresentava o bloco da seleção brasileira no Redação Sport TV com o Telmo Zanini. Então, criou-se uma sinergia muito bacana ali naquela cobertura da Copa América. O Galvão estava lá também com o Casagrande. Então foi assim, cara, a gente foi criando um vínculo ali muito forte. Assim. Então foram várias histórias. Assim. Quando o Brasil passa na primeira fase em segundo e não em primeiro, a nossa logística toda estava preparada para o Brasil se classificar em primeiro. O hotel já na outra cidade. A gente viveu algo parecido na Copa América agora. E aí, só que, cara, assim, nos Estados Unidos é uma coisa, você mudar o hotel, alugar um outro carro, imagina, no Peru. E aí, naquela época, assim, indo de uma cidade pequena para outra cidade pequena, as facilidades são diferentes, né? E eu me lembro que o Mário Jorge Guimarães era o nosso chefe da cobertura lá. Cara, na hora que o Brasil toma o segundo gol do Paraguai e se classifica em segundo lugar, o Maroc enlouqueceu, assim, ele já não conseguia mais prestar atenção no jogo, porque ele já estava preparado para aquela logística toda, a gente teve que virar tudo, enfim. Aí a gente chega a Piura, cara. Só que Piura é menor ainda, assim, posso estar sendo traído geograficamente, mas a impressão que eu tenho à época era que Piura era uma cidade ainda menor do que Arequipa. Cara, não tinha hotel, simplesmente não tinha hotel. Tinham 2 hotéis importantes, um para o México e um para a seleção brasileira, e o resto era o que dava para compor. Não tinha era uma carro, equipe grande também. Né? Não tinha carro para alugar para todo mundo, era uma confusão danada, né, cara? E aí, assim,
Eu me lembro, cara, que, assim, só tinha um quarto importante no hotel que a gente tava, cara. Aí teve que dividir o quarto eu, o Mauro e o Galvão. Os 3 num quarto. Cara, eu falei assim, eu falava assim, cara, eu não posso dormir no mesmo quarto que o Galvão. Como é que eu, um cara novo, cara, assim, primeira cobertura da seleção brasileira, eu vou ficar num quarto com o Galvão, assim, cara. Não, e foi uma experiência incrível, assim, porque ele foi super generoso, assim, foi super tranquilo e tal. Mas era estranho acordar e ver o Galvão saindo do quarto, assim, de pijama, imagina. Escovando o dente. E aí, o Brasil ganha do México e se classifica, e aí a gente vai para Lima para fazer a semifinal, para fazer a final. Então, foi uma Copa América, assim, de crescimento pessoal e de crescimento profissional. Aí você me perguntou sobre a final, cara. A semifinal já foi um drama danado contra o Uruguai, né? Foi até mais difícil, assim. O Brasil jogou até pior na semifinal do que na final, eu acho. Mas na final o gol do Adriano foi maravilhoso, assim, porque eu tava atrás do gol, assim. Se você pegar a imagem, tem um cara de casaco meio claro, assim, sou eu ali atrás, assim. E eu lembro que momentos antes do Galvão fazer aquele discurso todo da gente aceitar a derrota, porque era uma seleção nova e tal, os reservas da Argentina estavam aquecendo ali atrás do gol. E o goleiro da Argentina na época era o Pato Abondanzieri. Sim. E eles gritavam assim pro Pato, Pato! Pato! Acabou. E eu falava, meu Deus, cara, não pode acabar, não pode acabar. No meu bloco de anotações, quando a Argentina eu tava decupando o jogo, que eu tinha que mandar matéria logo depois, então eu botava minuto 10, chutou a bola pra fora, minuto 12, aquelas coisas. E aí, quando a Argentina faz o gol aos 42 do segundo tempo, mais ou menos, eu escrevi, acabou. Eu não botei nem assim, gol da Argentina, acabou. Eu tava muito frustrado ali, de fato, assim. E aí, quando o Adriano faz o gol, cara, foi uma explosão, uma alegria, imagina. Cara. Foi uma coisa assim... E não pode comemorar ali dentro também, não pode, né? Não pode, assim... Quem disse que não pode? Pode sim. Teoricamente. Pode. De leve, pode, sim. Mas, e aí, quando foi pro pênalti, assim, me deu uma certeza que a gente ia ganhar. Primeiro pelo Júlio César no gol, que era um goleiro fantástico. E quando você faz um gol daquele, cara, dificilmente... Não, depois todo o contexto... A questão emocional estava muito forte com a seleção. Então foi maravilhosa aquela conquista. Da Alessandro bate pra fora. E eu lembro que eu acho que os 4 primeiros cobradores eram canhotos, tanto do Brasil quanto da Argentina. Isso foi curioso até na época. E assim, um detalhe que eu ia contar pra você, da relação como era diferente na época, eu lembro que na véspera da final a gente tinha que fazer um vivo pro Globo Esporte, né? Aquele vivo normal, estamos aqui no Hotel da Seleção. Lá a gente estava no Hotel da Seleção também em Lima, no bairro de Miraflores. Aí, seria legal ter um jogador, né, cara? Mas, um jogador na véspera da final, eu falei, vou tentar. Cara, na época era tão... Primeiro eu era novo, impetuoso. Hoje eu acho que eu não faria isso. E era uma relação mais próxima mesmo, assim. Não tinham tantas barreiras, né? Entre a imprensa e, digamos assim, a delegação, né? Eu peguei o telefone da portaria do hotel, liguei pro quarto do Júlio César. Falei, Júlio, tem um vivo aqui do... Eric, agora. Falei, desce aí rapidinho, cara. Lá era 1 ou 2 horas mais cedo. Então era mais cedo, não era tipo 10 da manhã, assim. Né? Falei, tu já acordou, agora é só descer e tal. E eu conhecia ele do Flamengo. As primeiras reportagens do Júlio César eu fiz com ele. E aí ele desceu, fizemos o vivo do Globo Esporte. E aí o Américo Faria, que à época era o supervisor da seleção, ele desceu. Quando ele desceu, o Júlio já estava no ar comigo. Então não tinha mais o que fazer, né, cara? E aí o Américo olhando aquilo, eu falei, vai dar problema, vai dar merda. Óbvio que vai dar merda. Aí, mas o vivo estava feito. Mas estava fazendo ele. O Américo jamais tiraria o Júlio ali, ele jamais cometeria essa deselegância e tal. E aí acabou... Ele, Júlio... Botou o Júlio pra cima. Mas depois, cara, o que ele foi pra cima do Mário Jorge, cara, o que ele azucrinou o Mário Jorge depois. E o Mário, cara, assim, o Mário foi um jornalista brilhante, um cara de televisão. Ele jamais ia me chamar a atenção por aquilo. Mas na frente do Américo, ele me deu uma bronca pra poder falar com o Américo. Tô dando uma bronca nele. Mas depois ele falou, não, foi tudo certo e vida que segue e tal.